e felizes por este encontro, agradecemos a Deus nosso Pai por permitir que juntos estivéssemos presentes aqui nesta noite para mais um banquete de luz. Agradecemos ao Pai da vida por permitir que esse lugar nos receba com tanto amor, com tanto carinho, que foi preparado pelos nossos amigos espirituais, com todo amor, com afeto, com aquele remedinho que nós precisamos, para que chegarmos aqui, possamos ser curados, possamos agradecer a Deus por tudo, pela vida, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Agradecemos imensamente a Jesus, aos amigos espirituais também, e pedimos que esteja conosco durante todo o trabalho da noite de hoje, nos amparando, nos abençoando, até o término do Evangelho de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez estar aqui, junto com vocês, falando do Evangelho de Jesus. O livro que nós estamos estudando é Fonte Viva, de Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 16. Não te perturbes. Se vocês tiverem o livro em casa, leiam depois na casa de vocês a lição, porque nós sempre colocamos o nosso entendimento. Mas é muito importante ler, porque você pega mais detalhes, você pega mais informações e, mais importante, o seu entendimento. E se vocês não tiverem o livro, dá para pegar em PDF pela internet, tá? É gratuito o download. Então, essa lição, como todas as lições que o Emmanuel nos traz, ela começa com um versículo. Então, ele diz o seguinte: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Este versículo é de Paulo de Tarso. Está em Romanos, capítulo 7, versículo 10. E só para contextualizar um pouquinho. Quando Paulo fala isso na sua carta aos Romanos, que ele faz essa colocação, o mandamento que era para ser para a vida, né, tornou-se para a morte, ele está se referindo à lei de Moisés. Porque para os judeus, a lei de Moisés era assim, extremamente importante, era primordial, era a base da vida deles. Só que é uma lei que transmite muita culpa. Então, por isso que ele fala que o mandamento que era para a vida, ou seja, que era algo para nos fazer viver melhor, para fazê-los viver melhor naquela época, achei eu que me era para a morte. Por quê? Porque é uma lei que fala muito em pecado, acusa muito, pune muito, faz com que a pessoa se sinta muito culpada. E Paulo se sentia dessa forma. Por isso que ele coloca que a lei que deveria ser para a vida, nesse entendimento, para ele representava a morte, porque ele se julgava um pecador, um grande pecador. E se vocês também tiverem a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, vocês vão entender melhor por que Paulo se sentia assim diante da lei judaica, a partir do momento que ele conhece Jesus. Mas isso é assunto para uma outra palestra. Hoje nós vamos falar do que diz Emmanuel e por que Emmanuel diz não te perturbes. Então ele começa comparando a alma, em primeiro lugar, a um grão de trigo. Então ele diz o seguinte:
perguntássemos a um grão de trigo qual era a opinião dele sobre o moinho, que o grão de trigo falaria que o moinho é a casa de tortura para ele, porque é lá onde ele é esmagado para que venha se tornar farinha para produzir o pão. Também ele compara a madeira, também compara a alma à madeira. E ele diz o seguinte, que se perguntássemos à madeira, o que você acha do serrote? Ela também se lamentaria e falaria que ele é um torturador, que acaba com ela, que a maltrata, que a esmaga, a machuca, sem se dar conta que através desse processo ela se torna nobre, porque ela vai ser um móvel, ela vai ter uma utilidade nobre. E também compara a alma a uma pedra. E diz que se nós perguntássemos a uma pedra, o que você acha do buril? Vocês sabem o que é um buril? Não. Sabe? O buril é tipo uma talhadeira que os artistas utilizam para, junto com o martelinho, para esculpirem aquelas pedras sabão para dar formato às estátuas. E da mesma forma, quando um ourives pega uma pedra, um exemplo, um diamante bruto. O diamante, quando ele é retirado da natureza, ele tem uma casca muito feia, arenosa. É preciso que ele passe pelo buril para que tire aquela casca dura, para que ele se torne aquela pedra brilhante e lapidada, que vale fortunas. E diz o Emmanuel, assim é a alma, assim é a luta. Porque na nossa vida, muitas vezes, nós nos deparamos com situações em que nos sentimos fustigados, nos sentimos machucados, nos sentimos massacrados e reclamamos, sem nos dar conta que existe algo superior que está no comando, no controle de tudo isso. Então, quando nós nos defrontamos com esse tipo de situação, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos parar, observar e tentar entender por que estamos vivendo tal situação. Quando nós observamos, nós apreendemos mais detalhes, nós conseguimos absorver mais informações. E muitas vezes, dessa própria informação, dessa própria observação, nós conseguimos retirar o quê? A solução para a nossa dificuldade, a solução para o nosso problema. Mas na maioria das vezes a gente não faz isso. A gente começa a reclamar. Existem ainda aquelas pessoas que se revoltam contra a vida, se revoltam contra Deus. Então as pessoas começam a pular, né, de uma igreja para outra, de uma religião para outra, sempre buscando aquela que é mais forte, aquela que vai resolver o meu problema. E o Emmanuel nos coloca que nós não devemos nos perturbar diante das dificuldades, porque elas fazem parte da nossa vida e elas têm por objetivo burilar a nossa alma. Todo mundo sabe a diferença entre alma e espírito? No frigir dos ovos, gente, é a mesma coisa, só que didaticamente falando, a alma é quando nós estamos encarnados e o espírito é quando estamos desencarnados. Então, por que ele coloca alma e não espírito?
Porque o nosso aprendizado maior se faz quando nós estamos na matéria. É claro que o espírito, quando está na erraticidade, no mundo espiritual, é claro que ele estuda, que ele aprende, que ele também vivencia dificuldades muito maiores, porque aí ele tem uma consciência ampla, ele não consegue fingir, ele não consegue vestir uma máscara, né, e fingir que está tudo bem. Porém, tudo aquilo que a gente aprende enquanto espírito, a gente tem que vivenciar na matéria. A matéria é onde nós aprendemos, é onde nós crescemos, é onde nós purificamos a nossa alma. E como se dá essa purificação? No nível em que nós estamos, através da dor, através do sofrimento. Então quer dizer que para eu melhorar, para eu crescer, obrigatoriamente eu tenho que sofrer? Se nós fôssemos espíritos em melhores condições, nós faríamos as escolhas adequadas e encurtaríamos o nosso processo de aprendizagem, caminharíamos mais rápido. Diz a literatura espírita, diz o livro dos espíritos, que existem aqueles espíritos que não precisam passar por tantas dores e por tantos sofrimentos, porque eles fazem escolhas mais acertadas. Mas a grande maioria, o que acontece com a grande maioria? O que acontece conosco? A gente erra. E como a gente erra, a gente precisa recomeçar. Porque a partir do momento que nós quebramos a lei de Deus, nós temos que restituí-la, nós temos que consertar aquilo de errado que nós fizemos. E é por isso que nós sofremos. Porque no nosso nível, quando nós sentimos dor, nós despertamos. Existem pessoas, eu vou dar o meu exemplo, né? Quando eu comecei na mediunidade, eu tinha 14 anos e eu não tinha entendimento nenhum, mas eu tinha sérios comprometimentos que provavelmente eu trouxe de outras vidas. Então, muito cedo, os cobradores me assolavam e eles me derrubavam. Eu caía na rua, caía em tudo quanto é lugar, na escola, no trabalho, enfim. E eu não tinha esse entendimento. Então, eu me revoltava, eu achava uma injustiça uma menina de 14 anos ter que passar por tamanha exposição, por tamanha humilhação, porque no trabalho me ameaçavam, falavam que se eu não melhorasse iam me mandar embora, me mandavam procurar psiquiatra, enfim. Naquela época não existia essa informação que existe hoje. Então toda dor, tudo aquilo que eu passava, que me revoltava, a partir do momento que eu encontrei o lugar certo, que me disse o porquê, eu comecei a usar aquilo em meu favor. E eu comecei a trabalhar no sentido de me melhorar, de sair daquela sintonia ruim. E a partir do momento que eu consegui despertar, que eu consegui estudar gradativamente, aqueles cobradores foram sendo ajudados juntamente comigo e provavelmente, né, devem ter me perdoado. Porque graças a Deus, né, aqueles problemas, graças a Deus eu superei. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque é a atitude natural daquele que não conhece, a revolta. É a atitude normal daquele que não sabe como as coisas funcionam. Porque eu era católica, vivia na igreja, já fazia catecismo desde que eu tinha 5 anos, me benziam, passava óleo, passava sal, passava tudo que tinha direito e eu melhorava.
Aí só faltava me exorcizar, né? Graças a Deus nunca me exorcizaram, mas era só o que faltava. E a igreja não resolvia meu problema. Não resolvia por quê? Porque eu tinha uma tarefa, eu tinha um compromisso com a mediunidade. Mas só a partir do momento que eu entendi é que eu pude aceitar de boa vontade. E é por isso que o Emmanuel nos dá essa lição, para que nós possamos entender o que acontece na vida da gente. Não é que a gente tem que se acomodar diante da dor, não é isso. Deus nos deu a inteligência para que possamos usar a nossa criatividade para resolver nossas dificuldades, para resolver nossos problemas. Porém, existem determinadas coisas que no momento não tem como ser mudadas e nós temos que nos resignar diante delas e não nos revoltarmos, que é o que a grande maioria faz. Então, o Emmanuel, ele diz o seguinte, eu vou ler, é só um trechinho, ele diz assim: peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhes que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre, mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Que foi o que aconteceu com Paulo de Tarso. Paulo, ele sofreu. Só que a partir do momento que ele encontrou Jesus, ele nunca mais se importou. É claro que ele sentia dor, é claro que ele sofria, mas ele nunca mais se revoltou, ele nunca mais se importou, porque ele sabia que tudo aquilo que acontecia na vida dele fazia parte da vontade de Deus para a sua melhoria, para o seu crescimento. Tanto que Paulo acabou morrendo de uma forma assim horrível, né? Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça dele a facão. E um grande servidor, porém era preciso que ele, enquanto espírito, vivenciasse aquilo, porque não vem ao caso para nós entendermos agora, mas era necessário. E aquele exemplo de Paulo serviu para despertar muitas pessoas, para puxar muitas pessoas para o cristianismo, assim como o sacrifício dos apóstolos. Só que hoje não é necessário que a gente passe mais por esse martírio. Nós já evoluímos, nós já passamos por esse processo. O cristianismo está consolidado. Porém, o sacrifício que se pede a nós é o da nossa melhoria enquanto seres humanos. É do nosso progresso enquanto seres humanos, enquanto cristãos. Não digo como espíritas, né? Porque o espírita é um rótulo. É enquanto cristãos. Todos somos irmãos de Jesus. Todos somos filhos de Deus. Fomos criados da mesma forma e tendemos ao progresso, à evolução. Agora, cada um de nós vai despertar de acordo com o seu tempo. Cada um de nós vai se comportar diante das provas, expiações, dificuldades, de acordo com aquilo que é
porque nós somos resultado de outras vidas que vivemos. Sabe Deus quantas? A gente não tem condições de saber quantas vidas nós vivemos. Mas a gente sabe que hoje nós estamos na nossa melhor versão. Então imagine, se você parar para pensar e observar as dificuldades que cada um de nós enfrenta diariamente. E essa é a nossa melhor versão. Eu não quero nem lembrar do que ficou lá atrás. Graças a Deus nós temos o véu do esquecimento, né? Tá certo? E a espiritualidade só nos permite recordar de acordo com a nossa necessidade. Então, meus irmãos, é imprescindível que a gente não se revolte. É imprescindível que a gente entenda a razão da dor, do sofrimento, da prova. É a mesma coisa quando a gente está na escola. Eu sempre dou exemplo de escola porque eu sou professora, né? Estou aposentada, mas eu, uma vez professor, sempre professor. E na escola, a gente passa por provas, chamada oral. Na minha época, a escola era uma tortura. Não é como hoje, que todo mundo passa. Hoje é uma maravilha. Na nossa época não era assim. Se você não estudasse, se você não se aplicasse, se você não trabalhasse, você não passava de ano, você não evoluía. E é isso. E a Terra, gente, é um planeta escola. É aqui, encarnados, que nós temos que passar de ano. É aqui, encarnados, que a gente tem que se melhorar. E melhorar em todos os sentidos. Pois quando a gente sair daqui, nada do que a gente conquistou em termos materiais a gente vai levar. A gente vai sair com a mão abanando. A única malinha que a gente vai levar é dos valores morais, espirituais, que a gente conseguiu desenvolver ao longo da vida. E queira Deus que a nossa malinha seja pelo menos uma malinha de mão, né? Que não seja apenas uma bolsinha ou uma pochetezinha. Deus queira que seja pelo menos uma malinha de mão, que nem aquelas de avião, né? Que a gente coloca dentro da cabine do avião. Porque é só isso que vai nos acompanhar. E já pensou? A gente chega lá na espiritualidade, aí a gente vai se defrontar com a nossa consciência, porque ninguém vai chegar e vai apontar o dedo pra gente. Não, é a nossa própria consciência. Poxa vida, você ficava lá no Mãos Estendidas falando do Evangelho, você ficava no Luz e Amor falando do Evangelho, e você chegou com essa pochetezinha. Gente, já pensou que vergonha? Então, não basta que a gente conheça o Evangelho na teoria, não basta que a gente conheça os ensinamentos da doutrina na teoria. É preciso que a gente vivencie em todos os aspectos da nossa vida, começando pela nossa transformação. Porque quando nós nos transformamos, o primeiro exemplo surge dentro da nossa casa. Então, as próprias pessoas da nossa família começam a observar como a gente mudou, como a gente está se comportando diferente. E o nosso exemplo acaba interferindo no progresso, na melhoria, em primeiro lugar, daquele grupo que nos cerca, que é o grupo mais importante da nossa vida, porque é com este grupo familiar que nós temos que nos reajustar, já que a grande maioria das nossas relações familiares não são por afinidade, e sim por reajuste. A grande maioria, veja bem, não estou falando que é 100%. Existem aquelas pessoas que têm relações mais afetivas, mais amorosas, mas a grande maioria tem relações de reajuste.
Então, se nós nos transformarmos, se nós nos comportarmos de uma maneira diferente diante dos problemas, a gente acaba refletindo isso para o nosso grupo, no nosso trabalho. E quantas pessoas você não acaba ajudando? E o Emmanuel, né, ele fala que nós precisamos encarar as coisas da vida, as dificuldades, não como derrotas, e sim como vitórias. Porque todas as vezes que nós superamos um obstáculo, tem uma legião de amigos espirituais torcendo e nos aplaudindo. Porque a gente não está sozinho. A gente nunca está sozinho. É que muitas vezes nós nos fechamos e nós paramos de sentir a presença da espiritualidade amiga. Muitas vezes nós paramos de sentir as intuições, a ajuda que a espiritualidade nos dá. Porque a gente se fecha, né? A gente se fecha naquele nosso mundinho, achando que o nosso problema é maior que o outro, que a nossa dor é maior que a outra, e a gente fica surdo para tudo que a espiritualidade nos traz. Quanto tempo tem? Então tá bom, então dá para encerrar. Então o Emmanuel fala, né? O que muitas vezes parece que é a nossa punição, o que muitas vezes parece um castigo, é uma dádiva. O Chico, ele contava uma historinha, vou resumir rapidamente, de uma pessoa que, numa vida, ele cometeu um crime. Ele matou a mãe. E aí, enfim, todo aquele processo, tal, né? Passou por todo aquele processo. E esse espírito que foi vítima dele, o recebeu de volta, o perdoou, porém, num determinado momento da vida dele, dessa nova vida, ele teria que perder esse braço. Porque a nossa culpa, muitas vezes, faz com que essas coisas aconteçam. Às vezes, a culpa do espírito, né, faz com que ele tenha necessidade de vir sem aquele membro, enfim, para que ele não erre novamente. E esse espírito foi recebido por essa pessoa que o perdoou, o recebeu como filho e lhe deu todo um tratamento cristão. E ele aproveitou essa lição. Ele foi estudando, foi trabalhando, foi melhorando. E quando chegou o ponto na vida dele que ele teria que perder o braço, ele não perdeu o braço, ele perdeu apenas um dedo. Não foi o Lula, tá, gente? Não foi o Lula. Mas, assim é a lei. As coisas vêm para nos fazer progredir, para nos fazer melhorar. E à medida que nós vamos entendendo isso, a nossa vida vai melhorando também. E nesse instante, né, eu gostaria de passar isso para vocês, que nem mesmo a morte, que nós sabemos que não existe, a gente tem que ver como uma punição. Não, é justamente o contrário. É libertação, é renascimento. E o Emmanuel coloca, né, que a morte é a contribuição para o engrandecimento, para o nosso engrandecimento, para a vida eterna. Se nós pararmos para analisar, para observar, gente, é tanto que nós temos que agradecer a Deus.
É tanto que nós temos que agradecer por estarmos vivos, por termos essa abençoada doutrina na nossa vida, que a gente precisa se conscientizar que está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Cada dia, um dia melhor que o outro, pois nós ainda estamos aqui e nós ainda estamos tendo essa abençoada oportunidade de trabalhar, de entender, de aprender e de mudar. Se eu deixei de fazer alguma coisa até agora, eu tenho tempo para mudar. Mas vamos aproveitar esse tempo, porque a gente não sabe até quando nós estaremos aqui. A gente não sabe quando a nossa campainha vai tocar lá em cima. Então, nesse instante, eu peço a Deus, peço a Jesus que abençoe a todos vocês, que abençoe a todos nós e que nós aprendamos, de uma vez por todas, a não nos perturbarmos diante da vida, porque a vida é uma dádiva de Deus, e como uma dádiva de Deus, ela tem que ser vivida e apreciada a cada dia. Gratidão, gente. Um pouco mais fortalecidos com esses ensinamentos da noite de hoje, agradecemos ao Pai que nos permitiu estar aqui para ouvir e pedimos a Ele que nos ajude no nosso dia a dia a vivenciar o que aqui ouvimos. E nesta mesma alegria, pedimos a Jesus que esteja sempre conosco. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que permitiram toda essa bênção aqui nesta noite. E ao Pai da vida, pedimos que nos leve de volta aos nossos lares, que nos proteja, chegando lá esteja conosco e que na próxima semana possamos novamente nos encontrar aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. Graças a Deus.